Oi, eu sou a Maria Gabi, psicanalista e espiritualista, e hoje eu vou compartilhar os 5 livros que me ajudaram no meu processo de transformação pessoal. E já adianto que foi muito difícil chegar nos top 5, porque foram muitos livros que me ajudaram nesse caminho. E também quero te dizer que se você não tem o hábito de leitura, fica aqui para ouvir o que eu tenho a dizer sobre esses livros, porque eu também não era uma pessoa que tinha prática de leitura. E eu desenvolvi ela depois de já adulta, justamente no meu processo de autoconhecimento, onde eu ficava muito tempo ali intro, só comigo, e os livros se tornaram uma excelente companhia para mim. Espero que algum deles te toque de alguma forma. Então, bora lá! Em quinto lugar, eu trago a maravilhosa Brené Brown com o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Meus amigos, que livro! Ele é baseado em mais de uma década de pesquisa sobre vergonha, vulnerabilidade e pertencimento. Brené Brown quebra a ideia de que ser forte é não sentir. Muito pelo contrário. Ela mostra que coragem é abrir o coração, admitir que não sabemos tudo e nos mostrar mesmo com medo. Esse livro ele é um convite para vivermos com mais autenticidade, especialmente em um mundo que valoriza performance, máscaras e perfeição. Ela fala sobre os mitos da vulnerabilidade e como o medo do não sou o suficiente e o impacto da cultura da comparação. Então eu acho que os pontos que mais me marcaram nesse livro foram, acho que a vulnerabilidade como base da empatia e da conexão, o fato de que não existe pertencimento verdadeiro sem autenticidade e que a vergonha precisa do silêncio para crescer e da voz para ser curado. Esse livro chega até mim num momento muito importante. Para quem já viu os outros vídeos, eu falo sobre o quanto eu me sentia autossuficiente, de que eu dava conta de tudo. E ele me mostrou que, de fato, a coragem é a gente, talvez em algum momento, entender que precisa de apoio, que precisa de ajuda e ser a gente por inteiro, e não só aquilo que o mundo está disposto a ver. Em quarto lugar, eu não tô com o livro aqui porque ele está emprestado. Muitos amigos me usam como biblioteca e eu adoro isso porque eu acho que compartilhar conhecimento me faz bem, me ajuda a crescer também. Então, o quarto livro, eu vou pôr uma fotinha aqui, é O Poder do Subconsciente. Ele é um verdadeiro clássico do desenvolvimento pessoal. O autor ensina pra gente que a mente subconsciente é responsável por boa parte dos nossos comportamentos, emoções e até da nossa saúde. E ele fala muito sobre o poder das afirmações para a mudança de pensamentos. A ideia principal é que você se torna aquilo que você acredita ser. E que quando você muda essas crenças internas, entre parênteses, a terapia ajuda demais a você acessar essas crenças, primeiro saber que elas existem, para depois você conseguir mudar, fecha parênteses. Mas que depois que você acessa e consegue mudar, você muda a tua realidade. O livro traz muitos exemplos práticos e histórias reais de pessoas que mudaram a sua vida ao mudar a forma com que pensavam e falavam com elas mesmas. Então, acho que os pontos mais marcantes desse livro é sobre que a nossa mente, né, subconsciente, ela não julga, ela aceita aquilo que a gente acredita. Que quando você tem uma repetição junto com uma emoção, aquilo se torna uma nova crença. E que nós somos responsáveis por nutrir esses pensamentos, que eles sustentam a vida que a gente quer criar. Então é um livro maravilhoso que de fato mexe. Bom, top 3. Cara, esse foi difícil de chegar, mas eu coloquei O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência como terceiro lugar. Aqui é uma visão sobre o ego e a transformação coletiva da consciência humana. Então ele explica que o sofrimento nasce da identificação com o ego. Essa estrutura mental que viveu no passado ou no futuro e que se alimenta da comparação, do medo e do controle. Então, para ele, o novo mundo é possível quando cada indivíduo começa a se libertar dessa identificação e passa a viver com presença. O livro é filosófico e espiritual, com trechos profundos e às vezes desafiadores, que te puxam para dentro. É potente. Então, acho que os pontos marcantes para mim: o ego não é quem você é uma parte que você pode observar. Sobre como a consciência desperta quando você para de se identificar com seus pensamentos e que a paz está no agora, não no que falta ou no que vem depois, é no agora. Então é um livro maravilhoso. E aqui eu
foi quando eu comecei a sair do automático, a viver com mais presença. Olha, sinceramente, merecido o terceiro lugar para ele. Bom, em segundo lugar, esbarrando ali com o primeiro, mas é que o primeiro ele foi realmente um separador de águas para mim, mas o segundo lugar, A Morada da Alma. Meus amigos, que livro. É um livro que mergulha entre espiritualidade, psicologia e física quântica. Ele propõe que a gente está vivendo uma transição, saindo de uma experiência humana movida pelo ego, pela sobrevivência e pelo poder externo, para uma nova consciência baseada em autenticidade, na intenção e no poder do espírito. Para ele, a alma é a parte mais profunda e sábia em nós. E que a verdadeira evolução começa quando deixamos de agir a partir do medo e começamos a escolher a integridade emocional, alinhados com a nossa essência. A grande proposta do livro é a gente ver com a intenção consciente, saber por que fazemos o que fazemos e alinhar nossas escolhas ao que realmente importa. Eu acho que os pontos mais marcantes para mim deste livro foi que toda ação tem uma intenção e a intenção determina o resultado, mesmo que você não perceba. Sobre o verdadeiro poder não estar em controlar o mundo externo, mas em se alinhar com a sabedoria da alma, e que as emoções são a bússola que revelam onde estamos agindo a partir do medo ou do amor. Olha, vale a pena. Eu confesso que eu até estava falando com um vizinho hoje sobre esse livro, que eu estava lendo ele bem devagarzinho, porque eu não queria que acabasse. Ele tem tanto ensinamento que com certeza eu vou ter que ler mais de uma vez, sem dúvida alguma. Em falar em ler mais de uma vez, estar aqui o Top 1, que foi lido por mim 3 vezes. O Propósito, de Siri Prembaba. Gente, esse livro, ele foi um divisor de águas, porque apenas na terceira vez que, de fato, eu entendi o que ele estava me dizendo. Esse livro é quase uma conversa de alma para alma. Prembaba é um mestre espiritual brasileiro e ele fala sobre um chamado interior que todos nós temos, viver a partir do amor. Ele aborda o caminho da consciência, os bloqueios emocionais que nos afastam de nós mesmos e como reconhecer a missão da vida. É uma mistura de ensinamentos do Vedanta, da psicologia e da espiritualidade contemporânea. Fala sobre medos, ego, amor, sexualidade, perdão e principalmente sobre despertar o que realmente somos. Eu acho que esse livro ele foi muito importante para mim e na terceira vez que eu li ele eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi, né, o que é que eu estou fazendo aqui e qual que é a minha missão aqui. E não é à toa que eu estou hoje gravando esses vídeos para vocês. Acho que os pontos marcantes é que o propósito não é algo que você encontra, mas algo que você se permite viver. Também sobre o amor ser o verdadeiro guia e que é preciso ter coragem para sair do personagem e viver a nossa essência. Cada um desses livros chegou até mim através de um sussurro de vida. Não cheguei na biblioteca e falei, quero esse. Não, eles chegaram para mim de forma muito sutil, em momentos diferentes. Para mim, não são só livros, são portais. Me ajudaram a sair da superfície, a me encontrar, a me lembrar. E talvez é essa a beleza da jornada. Ela não tem o único caminho certo, ela tem sinais. E para mim, esses livros foram algum desses sinais. Se você também está nessa caminhada de se olhar com mais verdade, se permitir sentir, mudar a pele, encontrar o seu ritmo, talvez algum deles te toque também. Porque no fim o que a gente mais quer é isso, viver uma vida com mais consciência, leveza e verdade. Então me conta, qual deles aqui você já leu ou gostaria de ler? E se tiver outros livros que mudaram sua vida, me conta aqui no comentário, eu sempre adoro uma boa leitura. Obrigada por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo.